aqui agora eu vou falar sobre o batistério, a fonte batismal. O batismo, olha lá, o batismo, o primeiro sacramento da nova... Gente, deixa eu só falar uma coisa. Eu sei que vocês estão escrevendo ali, e é muito legal que vocês escrevam mesmo. Pode continuar escrevendo, tudo o que quiserem. Eu só não vou ler agora, porque senão eu me perco aqui e eu tenho bastante conteúdo para passar. Se der tempo, eu dou uma corrida. Se não, quem não me segue, me siga lá no Instagram, que eu vou estar pegando tudo isso que vocês estão passando, eu e a Poliana, nós vamos estar devolvendo tudo que vocês falarem, nós vamos estar comentando lá depois com vocês, tá bom? O batismo, o primeiro sacramento da nova aliança, é a porta de entrada na vida de Deus e da igreja, na comunidade de fé, que é o corpo de Cristo, foi o que eu falei. Ela é o início, né? O batismo é o início. O batismo, mesmo que seja de criança, nós estamos, através do batismo, inserindo aquela criança no corpo místico de Cristo. A fonte ou pia batismal, colocada na própria nave, deve ser disposta de tal modo que se manifeste claramente o nexo do batismo com a palavra de Deus e com a Eucaristia, que é o vértice da iniciação cristã, como também conexão com o lugar da reconciliação, porque o sacramento da reconciliação é a continuidade da graça batismal. Então, assim, lembra que eu falei que o confessionário fica ali na comunidade também, ali na parte da nave, porque nós renovamos sempre o nosso batismo. Sempre tem momentos litúrgicos ali que a gente faz a renovação do batismo, e quando a gente faz esse ritual, nós estamos realmente renovando o nosso batismo, aceitando Jesus na nossa vida, concluindo de que nós fazemos parte desse corpo místico. O Círio Pascal, ele também fica próximo ele tem momentos que ele vai estar lá, na parte do presbitério, principalmente na parte ali do ambão, mas ele fica também junto à pia batismal, tá? Então, o Círio Pascal, eu fiz uma postagem esses dias, que ele é o símbolo do próprio Cristo, é a luz que ilumina as trevas. E também é muito legal, onde a gente for fazer esse espaço do batismo, a gente colocar um espaço bem digno dos santos óleos. Por quê? Geralmente os santos óleos, eles ficam guardados dentro da sacristia. E as pessoas não conseguem entender muito bem. Então, assim, se a gente trabalhar ele num lugar que ele fique exposto, próximo à pia batismal, à fonte batismal, é legal que vai atiçar a curiosidade das pessoas para entender um pouco mais. E é uma forma de catequizar. Então, os santos óleos, tirar de lá da sacristia e trazer junto à fonte batismal. Fazer um ambiente bem legal, onde coloca os óleos, onde tem espaço para o círio. E a pia batismal, ela pode ser de água corrente, ela pode ser de água, de pouca água ali. A única coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, quem mexe com projetos de igreja, é que essa água, se ela for canalizada pela pia batismal, ela não pode direcionar para o esgoto. Ela tem que sair dali e ir para um jardim ou para um sumidouro, porque a gente entende que não é uma água normal, é uma água santa, é uma água que foi benzida. É legal, aqui na minha comunidade, no dia do batismo, a equipe de batismo, né, a pastoral do batismo, eles fazem umas garrafinhas e eles pegam daquela água do batismo, colocam numa garrafinha bem linda, assim, com lacinho e tal, com uma etiquetinha na garrafinha que fala do batizado, e entrega para os pais e para os padrinhos a água do próprio batismo do filho. Então, é uma forma de você valorizar o que a gente tem de belo, né? A água é benta, a água é santa. Até falar para a comunidade, olha, vai ter batismo, tragam as suas garrafinhas para depois vocês aspergirem as casas.
Temos que valorizar isso daí. Não pode depois essa água ser jogada para o esgoto como se fosse uma água normal, tá? Vamos cuidar disso daí. Ó, aqui eu tenho um modelo de uma fonte batismal, onde ela tem a saída, ela jorra uma água, tipo uma queda de água, é muito legal de colocar assim, e ela já tem um suporte para o cílio, tá? É, também pode, na pia batismal, você fazer um sisteminha embutido por baixo ali, de colocar para a água ser aquecida. Por quê? Tem algumas cidades que são muito calor, né? Não vai ter problema, mas tem algumas cidades que fazem frio, que determinadas épocas faz frio. E aí fica aquele negócio de esquentar água, de não esquentar água, depois coloca a água quente ali, mas até a hora de chegar do batismo a água já está fria. Então, você pode ter, sim, um sisteminha de água, onde ela vai ficar com a bombinha ali, que ela vai estar aquecendo aquela aguinha para quando a criança for batizada, ter uma água morninha, para não ser um sofrimento, um trauma na vida da criança, o batismo, jogar daquela água a 0 grau na cabeça da criança que está quente, né? Está muito rápido, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Está complicado? Me fala aí, o que vocês estão achando? Tá bom assim? Tá nesse ritmo, tá dando para entender? Querem mais devagar, querem mais rápido? A Capela do Santíssimo, nós vamos estar falando, ó. A Capela do Santíssimo seja conservada num tabernáculo, colocado em lugar de honra da igreja, suficientemente amplo, visível, devidamente decorado e que favoreça a oração. A Capela do Santíssimo é, na igreja, um lugar apropriado para a oração pessoal, com espaço diante do sacrário, assim como suficientes bancos ou assentos e genuflexórios, tá? Então, é o seguinte, a Capela do Santíssimo, tem algumas igrejas que colocam o Santíssimo na parede do fundo do presbitério. Aquela parede tem o nome de ábside. Então, coloca na parede do fundo do presbitério. É errado? Não é errado. Só que a gente sabe, e eu tinha aqui na minha paróquia, em 2 paróquias que eu reformei, ela tinha essa capela que ela era bem central ali, bem nas costas do celebrante. Então, o celebrante fica de costa para o Santíssimo, né? Já é uma coisa assim que muitos já ficam meio desagradável ali. E a capela do o Santíssimo, a origem das reservas eucarísticas, que a gente chama, que é as hóstias consagradas, elas são para o viático, que seria para, tipo assim, olha, nós vamos guardar, é muito legal da gente saber um pouquinho da história, de saber, assim, que lá no início, na época dos apóstolos, as pessoas que não podiam ir à missa, que não podiam participar daquela celebração, era levado na casa para a pessoa se sentir unida àquela assembleia, porque às vezes ela estava doente, ela estava com algum problema. Então, o Santíssimo era levado lá para dizer assim: você está em comunhão conosco. Este era o sentido de levar a Eucaristia, né, o pão, para as pessoas que não podiam participar. Porque eles tinham como intuito principal, e isso é muito importante, gente. Eu acho uma das coisas mais importantes de uma celebração é a gente saber disso. E às vezes a gente passa tão batido. A hóstia consagrada, como nós fazemos parte do corpo de Cristo, do corpo místico de Cristo, a hóstia consagrada está nos unindo a Cristo, né? Nós estamos nos unindo ao corpo de Cristo, e a função principal disso é a fraternidade entre os irmãos. A fraternidade entre os irmãos. É por isso que eu falei no outro dia, que às vezes a pessoa chega muda e sai calado.
ela não olha nem para os lados, ela é totalmente fechada, ela não quer saber de outras pessoas. Mas se ele entender um pouquinho que a hóstia consagrada, ela é para a fraternidade entre os irmãos, a comunhão entre os irmãos, tudo fica diferente. Então, a Capela do Santíssimo, o primeiro passo é isso, é a reserva ali para os doentes, para as pessoas que não estavam em condições de ir à missa, né? Que depois o ministro vai levar nas casas, faz um trabalho belíssimo, né? Os ministros fazem um trabalho belíssimo de levar nas casas das pessoas que não têm condições de participar da celebração. Mas a gente precisa entender que quando a gente chega na Capela do Santíssimo, ele não está ali só para a gente fazer a oração pessoal. Eu falo isso, mas muitas vezes eu fui para poder fazer minha oração pessoal, porque é um lugar que eu me sinto mais acolhida na Capela do Santíssimo. Mas a gente tem que entender que ali também é um espaço comunitário, é um espaço onde as pessoas vão estar se reunindo no corpo de Cristo. Então, olha só, a Capela do Santíssimo é na igreja um lugar apropriado para a oração pessoal, com espaço diante do sacrário, com genuflexório e tal, e bancos, porque é legal que tenha espaço para outras pessoas estarem juntas, para você não se achar que você é dono do espaço sozinho. Então, a Capela do Santíssimo, se você coloca ela lá atrás da cabeça do padre, como que a comunidade tem condições de estar ali no genuflexório, fazendo um momento de oração, fazendo um momento individual de oração ou um momento comunitário de oração? Fica mais difícil. Não é errado, mas é que desfavorece. Então, quando puder, deixe a Capela do Santíssimo fora ali do presbitério. Faça uma capela super digna. O importante é que ela tenha um lugar de honra. Um lugar de honra. Ela pode ter um degrau a mais, ela pode estar diferenciada no piso, ela pode usar vários recursos para deixar o lugar lindo. E cuidar para que tenham esse espaço de oração pessoal e comunitário. Essa capela é o mesmo espaço da igreja lá que eu te falei, que eu falei para vocês. Essa parede amarela, ela é a parede que divide o presbitério. Então, ele está atrás do presbitério, a Capela do Santíssimo. Ela está com os bancos ali, né, onde as pessoas podem ir ali. Nessa foto que foi tirada, não estava ainda o sacrário lá, porque a capela estava passando ainda por ajustes, ainda não estava 100% finalizada. Por isso que eu coloquei duas fotos. Aqui a gente vê melhor, ó. Esses bancos estão voltados para o altar e a Capela do Santíssimo está na lateral. Um degrau acima, tem um detalhe no piso, tem um vitral, tem a luz vermelha, um lugar super digno para estar e um lugar que favorece a oração. É isso que é importante para a Capela do Santíssimo, tá? Agora nós vamos falar do presbitério. O presbitério é aquele lugar que nós já tínhamos falado, que é o santuário. É o espaço mais sagrado de todo o espaço do edifício. O presbitério é aquele ambiente, vamos voltar lá no templo, é aquele ambiente onde ficavam os santos dos santos. Então, é um ambiente que a gente pode diferenciar ou não em degraus da nave. Se você também não quiser fazer com diferença de nível, não tem problema, não fica antilitúrgico. Por quê? Porque nós sabemos que Cristo, que vai estar em persona Christi, na figura do sacerdote, é cabeça e corpo. Nós somos corpo e Cristo é cabeça. Então, se tiver tudo no mesmo nível, não tem problema. Você só faz uma diferenciação no piso, que fica legal. Às vezes a capela é bem pequenininha, se você for colocar piso, você vai pegar muito espaço. O legal, então, é você trabalhar só com uma diferença de piso no chão, fazer um detalhe que fica legal e que mostra ali a grandiosidade daquele lugar. Os degraus
É legal de colocar, porque às vezes a igreja é comprida e os últimos não conseguem enxergar. Mas tem que tomar muito cuidado com a quantidade de degraus. De 2 a 3 degraus no máximo. Não podemos colocar aquele monte de degrau, de o presbitério ficar parecendo um palco. Aí você acaba tirando a funcionalidade, a parte mistagógica, que é o corpo de Cristo reunido em torno de Cristo. Parece que nós estamos assistindo a um espetáculo no lugar de a gente estar participando do evento salvífico de Cristo. Então, é importante tomar bastante cuidado em relação à altura desse presbitério. E no presbitério, o que precisa ter? Precisa ter o ponto central da Eucaristia, que é o altar, e também o altar é o ponto central do edifício. Não importa se o altar não esteja no centro físico do edifício, mas ele precisa ser o ponto central do edifício, porque foi ali, é no altar, que acontece o sacrifício de Cristo, tá? Então, depois nós temos o lugar da palavra, que é o ambão, e depois nós temos o lugar da presidência, que é a sédia, a cadeira do padre e dos assessores. É legal também, nessa parte da sédia, não colocar muitas cadeiras. Tem algumas igrejas que enchem de cadeira ali na parte do presbitério e os ministros ficam tudo lá. Existe um problema de que, assim, a gente precisa cuidar para não tirar a atenção. Como nós somos muito sentimento, qualquer coisa tira a nossa atenção. Então, você coloca lá o padre e coloca 5 ministros de um lado, 5 ministros do outro, são 11 pessoas ali. Fora a coroinha, fora um outro que está ali, o diácono ou o acólito, está tudo ali. Um espirra, a comunidade inteira olha. Um coça a cabeça, a comunidade inteira olha. Um cochicha para o outro, a comunidade inteira olha. Tudo isso é motivo de você se desconcentrar do que está acontecendo. Então, quanto menos pessoas tiver ali, o correto é o padre e mais 2 cadeirinhas do lado, que são para o acólito, para o diácono, para 2 ministros ali, mas no máximo 3 pessoas ali na frente. E colocar nas laterais, colocar nos primeiros bancos outros ministros. Não é porque vai estar desfavorecendo, porque ali ninguém está agindo por si só. Ali é um serviço prestado, a partir do momento que a gente tem noção de que é um serviço prestado para Cristo, você não vai querer ser a estrelinha do jardim, nem a cerejinha do bolo. Você sabe que você está ali para prestar um serviço para Cristo e que você não precisa se aparecer, né? Então, é legal que não tire a atenção da Assembleia. Quanto menos pessoas ali em cima, por isso que não é legal colocar os músicos ali em cima, porque os músicos estão mexendo no microfone, estão mexendo no som, eles não param quieto, porque tem que estar arrumando as coisas. Aí a comunidade, antes do padre lá fazendo a homilia ou lendo o evangelho, fica lá olhando o cara que está arrumando o microfone. Aí quando você volta a tua atenção para lá, já acabou o evangelho. Então, tem que tomar esse tipo de cuidado. Por isso que é tão importante um estudo bem feito de uma igreja, porque esses detalhes é que vai fazer a diferença no dia a dia ali, nas celebrações. E tem que pensar na funcionalidade, por isso que eu coloquei lá no tema, funcionalidade. Precisa ter funcionalidade, não só a beleza. Olha aqui é o presbitério lá daquela capela, então nós temos aqui o ambão, o altar e a sédia. Tá vendo? Só tem isso aqui em cima, não tem mais nada. Não tem anjos, não tem nada. E eu coloquei no fundo ali, lindamente, foi um artista, o Lúcio, um amigo meu, que desenhou, que ele é artista sacro, ele desenhou o seguinte: lá no átrio, nós encontramos Jesus, os 2 discípulos estão muito tristes e encontram Jesus. Aqui é a mesma passagem de Emaús, mas aquele momento que Jesus parte o pão
e os olhos dele se abrem. Então, ali, Jesus é a figura principal. Vocês veem como que o que está escrito, por isso que é importante, que eu falei para vocês que vocês iam entender, que a gente precisa conhecer as passagens, porque as paredes, elas precisam catequizar. As paredes, os vitrais, o piso, é que não vai dar tempo, mas tem toda uma mistologia nesse piso, nos vitrais, tudo foi pensado mistagogicamente, tudo. Então, não é feito assim só pela beleza, então aqui ficou bonito, então eu vou por isso. Não. O que significa isso? Qual é o sentido? O que sai do campo físico e entra para o espiritual isso? Se ficar só no campo físico, não tem validade nenhuma dentro de uma igreja, tá? Então, o presbitério é isso. É o mais limpo, porque assim, olha, Deus se manifesta no vazio, Deus se manifesta no silêncio. Então, quanto mais limpo, não precisa ser aquela igreja pelada, não estou dizendo assim pelada, mas a gente precisa trabalhar as coisas com significado. Não vamos encher de coisa errada, porque aqui ficou tão pelado, então eu vou colocar um vaso, ou eu vou colocar um cartaz. Mas que significado, o que vai fazer a comunidade aprofundar na fé isso que você vai pôr ali? Tem algum significado mistagógico? Tem algum significado teológico? Não tem? Não coloca. Senão você vai estar atrapalhando os 5 sentidos e a percepção da pessoa que vai estar naquele ambiente. Porque a pessoa, quando ela está num ambiente que as paredes falam, que as paredes conversam, não precisa ninguém explicar. Deus vai estar manifestando. Lembra que eu falei que é Deus que age, não somos nós? Então, se você está num ambiente mistagógico, um ambiente bem pensado, você vai estar ali e Deus vai estar comunicando com você, do jeito dele, do jeito que você entende, mas precisa ser pensado, certo? O altar. A igreja é construída para o altar, acabei de falar, o qual é o centro e o coração do corpo místico de Cristo. É onde ocorre a união entre o céu e a terra. Isso é muito legal, porque o altar é que já está quase na hora de acabar e eu ainda não terminei, não vou poder explicar, não vai dar tempo. Mas tem um significado lindíssimo do altar que, na época de Abraão, vamos voar nisso daí, mas eu tenho que passar para vocês. Na época de Abraão, Abraão constrói um altar para sacrificar o filho. O filho sobe com a lenha nas costas, porque lá o sacrifício era para queimar, né? Então matava, queimava. E lá Deus intervém, e o Abraão faz o altar para sacrificar o menino. E no fim das contas, Deus intervém e ele sacrifica um cordeirinho que estava ali no canto. A partir desse momento, começa a se ter os sacrifícios de animais e tal. Mas assim, quem subiu a montanha com o lenho nas costas também foi Jesus Cristo. E ele, essa passagem de Abraão mostra o seguinte: Deus poupou o filho de Abraão, mas não poupou o filho dele. Isso não é lindo? Ele poupou o filho do Abraão, porque é muito triste perder um filho. Só que ele não poupou o filho dele. E o filho dele levou o lenho nas costas para ser sacrificado. Então, a relação de Abraão, Isaac, com Cristo, se você leia de novo e presta atenção, se não é a mesma história, só que com um desfecho totalmente diferente. Então, o altar de Cristo é a cruz. Foi ali que ele fez o sacrifício dele. Foi ali que ele se entregou, ele mesmo se entregou. Ele mesmo se doou. Então, para nós, o altar de uma igreja é o ponto principal, porque foi a partir do altar de Cristo, que é a cruz dele, a morte dele, que a cortina se abriu, Deus se manifestou em nós. Então, aquele altar da nossa igreja é o ponto principal para a gente ter reverência. Tem que ser o ponto onde todo mundo entra e fica extasiado. Por quê? Porque foi ali que Cristo se entregou, foi ali que Cristo deu a vida por nós.
E o altar, além de ser a pedra do sacrifício, tem também o significado da última ceia, que foi quando Jesus partiu o pão, instituiu a Eucaristia e falou: toma, come. Então, o altar, ele tem dois simbolismos. Ele tem o simbolismo da pedra do sacrifício, do altar do sacrifício, e tem o significado da mesa eucarística. Entenderam? Conseguiram captar? Ó, ocupe um lugar que seja de fato o centro para onde espontaneamente converge a atenção de toda a Assembleia. Simboliza dois aspectos do mesmo e único mistério: pedra do sacrifício de Jesus Cristo e a mesa do banquete do Senhor. Aqui tem um altar. Uma coisa legal de que, assim, o altar, como ele é Cristo, também tem que tomar muito cuidado com o material. Eu já vi igreja, pelo amor de Deus, que fizeram altar de vidro. Meu Cristo, que significado mistagógico vai estar passando para uma comunidade isso? Fez como se fosse uma mesa de centro, colocou tudo de vidro e com luz ainda, piscando dentro, assim, como se fosse sei lá, uma árvore de Natal, alguma coisa. Gente, tem que tomar muito cuidado, porque as invenções, às vezes, uma pessoa no final, no último encontro, a última pergunta que a pessoa disse, como que foi a pergunta? O espaço forma e deforma? O espaço pode formar e pode deformar? Sim, o espaço pode formar e também pode deformar. Depende muito do que é feito nisso. Se você coloca um altar de vidro com umas luzinhas dentro, que pisca, que não sei o que, que muda de cor, que gira, que não sei o que, você está colocando uma deformação na mistagogia, que é o altar. Você está detonando com tudo. Então, tem que tomar muito cuidado com as invenções. É melhor fazer o básico do que querer inventar e fazer lambança. Desculpa a palavra, mas é fazer uma coisa que deforma realmente o espaço litúrgico, tá? O ambão, meu Deus, falta 7 minutos. O ambão é o jardim do anúncio da ressurreição. Gente, olha só, o ambão é a boca de Deus. Lembra que eu falei o exemplozinho de quando a pessoa está falando, ela está falando, mas quem está proclamando é Deus e Deus está atingindo a comunidade. Então, assim, onde foi que foi anunciado que Jesus tinha ressuscitado? Lembra que Maria Madalena chegou lá e um anjo falou assim: você está procurando nos mortos, procurando aquele que está vivo nos mortos. Agora me fugiu a palavra certa, que eu estou com pressa e aí foge mais ainda. Mas você está procurando nos mortos aquele que já está vivo. Então, assim, a ressurreição aconteceu num jardim, porque o túmulo ficava num jardim. O ambão é o anúncio da ressurreição. Então, o ambão tem para nós o sentido de jardim. Ali está anunciando a ressurreição de Jesus. E ele é a boca de Deus também. É ali que proclama. É ali que saem as escrituras, tudo. Todo o plano salvífico de Cristo que está aqui é proclamado no ambão. Então, é a boca de Deus que está falando conosco. O ambão, e uma coisa, no ambão conserva-se as leituras, o salmo, o precônio pascal, também as homilias e a oração dos fiéis. Fora disso, não se usa ambão para dar recado, não se usa ambão para fazer discurso, não se usa ambão para fazer pregações, não se usa ambão mais para nada. Se não for usar para falar do que está aqui, é só para as preces e para a homilia do padre. Fora disso, não tem mais nada que inventar no ambão, porque senão a gente acaba não dando o significado necessário que o ambão tem, e a comunidade não consegue entender esse significado mistagógico que tem o ambão. Combinado? Aqui tem um ambão, olha. O ambão aqui, essa igreja, ela não tem aquele formato igual a gente vê de tudo junto. Essa igreja fui eu também que reformei. O ambão fica num espaço,
fica um outro degrau no meio da assembleia lá, que é o altar, e depois a sede lá no outro canto. Por quê? Porque se a gente for ver como que era a igreja lá dos apóstolos, eles tinham os espaços separados. E é legal que tenha esse movimento, essa separação, para as pessoas entenderem o que é liturgia da palavra e o que é liturgia da Eucaristia. Então, se você conseguir fazer isso daí no próprio ambiente, fica muito legal. É o mesmo espaço, mas você está dando conotação diferente, tá? Existem muitas formas de estar trabalhando nesse mesmo significado. A cadeira assédia é mais apropriado de frente para o povo, no fundo do presbitério. A forma e o material da cadeira deve criar uma unidade com o altar e o ambão. É muito importante que tanto o altar, o ambão e a sédia se falem, comuniquem visualmente de que faz parte do mesmo rito. Então, assim, se é de madeira no altar, que seja de madeira o ambão. Só não vamos fazer de MDF, porque MDF não é um material, não é um material verdadeiro, o MDF imita. Então, se você for fazer de qualquer material, que seja um material verdadeiro, natural, da natureza, não uma coisa que imita determinado material da natureza. Porque daí você vai estar usando umas peças que são tão importantes, tão significativas, com um material que é imitação. Aí você acaba também prejudicando a mistagogia, tá? E também não são indicadas cadeiras comerciais, porque nós temos o significado que a sédia é onde Cristo, em persona Christi, a figura do padre, vai estar ali celebrando. Então, ele tem uma função muito importante, é cabeça de tudo que está acontecendo ali. Então, ele tem a sua dignidade também. Aqui eu coloquei um modelinho de uma sede, olha lá, como é Cristo, alfa, ômega e o círculo. Então, aqui é divino, aqui é o princípio e é o fim. Essência da liturgia. Quando a comunidade esquece de atos de misericórdia, não adianta o serviço do templo. Isso está em Lucas e está em 1 João. A porta de entrada para a vida eterna é o amor para com o próximo. Isso é o importante, porque se nós sabemos que o espaço sagrado é a reunião de pessoas, está mais do que claro de que o mais importante, tanto é que, qual que é o maior dos mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, e depois ainda Jesus ainda faz um pouquinho mais difícil para nós, que é amar ao próximo como eu vos amei. Então, resume tudo, é o amor ao próximo. Se nós não tivermos amor ao próximo, de nada vale uma igreja mistagógica, de nada vale uma igreja chique, maravilhosa, com coisas caras, com tudo que você imaginar. Se não tiver atos de misericórdia entre as pessoas, de nada vale. E não sou eu que estou falando isso. 3 grandes fontes da espiritualidade cristã, só para finalizar, tá? Já está acabando. É a liturgia, que é a celebração litúrgica do povo reunido, tendo como centro nosso Senhor Jesus Cristo. A oração pessoal, né? Confronto da minha vida com a palavra, que Cristo fala assim, entra lá no teu quarto e ora em teu pai em segredo. Então, quando você vai fazer uma oração individual, é uma coisa, é você e Deus. Quando você vai participar de uma celebração eucarística, já não é só você e Deus, é você e a comunidade para formar o corpo de Cristo e juntos fazer as orações, fazer as súplicas, como eu já tinha falado antes. E depois tem a devoção, que é terço, ato de piedade. Essa parte de devoção, de terço, ato de piedade, ela é após a liturgia, porque a liturgia é Deus quem está falando direto com o povo. E ali, talvez, você vai estar fazendo uma novena para Santa Teresinha,
e já não é mais Cristo que está ali central, você está elevando as suas orações para Santa Teresinha, então já não é mais a liturgia, tá? Deixar claro isso daí, para a gente poder entender. Isso é uma frase do padre, que foi meu professor na pós, que eu achei maravilhosa. Não temos que ter medo de igreja vazia. Temos que ter medo de igreja cheia, mas com pessoas vazias. Padre Baronto. Se a beleza de Cristo se atualiza pela sua entrega na cruz, então essa beleza só pode ser encontrada na aceitação da dor e não ignorada. Acabei!